E aí, gente, tudo bem? Antes de mais nada, eu queria pedir desculpa porque não teve vídeo do episódio 5 de Game of Thrones, porque meu filho ficou doente e eu fiquei doente ao mesmo tempo. Sim, ao mesmo tempo. E foram dias bem difíceis, a gente ficou correndo atrás de médico, correndo atrás de médico. E a sexta médica teve a decência de examinar o ouvido dele, porque nenhum dos outros pegou aquele aparelhinho de examinar o ouvido. Fez exame de sangue, constatou uma infecção, aí passou um antibiótico que nem é mais feito, aí fomos no médico de novo e tal, e lá. E aí teve essa última médica que constatou que ele estava com otite, coisa que eu também tive, a maior parte da minha infância. E agora ele tá bem. Agora ele tá completamente bem, tá comendo de novo, tá correndo por aí. Eu também tô totalmente recuperado, o que eu tive foi uma crise bem forte na minha rinite. Mas foi isso, tá? Me desculpem mesmo, porque foi complicado e ninguém teve cabeça de fazer vídeo aqui em casa. O importante era cuidar do Ícaro e o Ícaro tá completamente bem, então vamos lá, tá? Então, o que falar? Eu vou falar sobre os 2 últimos episódios de Game of Thrones logo de uma vez, que foram horríveis, foram péssimos e eu tô completamente decepcionada com o final dessa série, que foi o amor da minha vida em quesito série desde 2011. Não teve série que me conquistou mais do que Game of Thrones. Teve uma que me conquistou tanto quanto, que foi Penny Dreadful, que não terminou do jeito que eu queria, mas terminou do jeito que precisava terminar, tá? E aí tá a diferença entre a série não terminar do jeito que você quer, mas precisar ser daquele jeito, foi o caso de Penny Dreadful, ou a série terminar de um jeito ruim e que não precisava terminar daquele jeito, foi o caso de Game of Thrones. Foi muito ruim, tá? E o problema não foi a atuação do elenco, porque a atuação estava muito boa. O problema não foi iluminação, o problema não foi edição, o problema não foi cinematografia, o problema não foi fotografia, trilha sonora, contra-regra, maquiagem, figurino, tradução, língua. O problema não foi nada disso. O problema foi roteiro e continuidade. Esses 2 problemas. O único bom episódio da última temporada foi o segundo, que se chamou The Knight of Seven Kingdoms, que é o Cavaleiro dos Sete Reinos, que remeteu às origens de Game of Thrones, que foi cheio de diálogos lindos, cheio de intriga, cheio de decisões a serem tomadas. Aquele final que teve o toquezinho de mistério, de agora vai dar merda, sabe? Que teve da primeira à quarta temporada em todos os episódios, teve nesse segundo da 8ª temporada aí. Deu esperança pra gente, sabe? Deu tipo, caraca, agora vai, sabe? A 7ª temporada não foi boa, mas a 8ª vai ser boa. Foi essa ilusão que o segundo episódio deu e a gente foi jogado na terra, de cara no chão, sendo arrastado por um cavalo, de tão desiludido que o público ficou. Teve sim uma parcelinha muito pequena que gostou dessa última temporada, mas a grande maioria, bem esmagadora mesmo, achou uma bela de uma bosta. E existe até uma petição online para refazer a 8ª temporada com um roteiro melhorado. Confesso que eu assinei essa petição, tá? Eu assinei, porque não tem como, cara. Qualquer fanfic de Game of Thrones que você pegue, que dê um desfecho a Game of Thrones, é melhor do que a 8ª temporada. Qualquer uma. Vai no fanfiction.net, vai no Archive of Your Own, sabe? Vai qualquer site de fanfic, Pandora Box, qualquer fanfic que dê desfecho a Game of Thrones é melhor do que o roteiro da 8ª temporada. Eu falo isso com muita tranquilidade. E eu tô muito decepcionada com o final. O único final que eu fiquei satisfeita foi o da Sansa. Eu fiquei assim, redenção. Sim. Mas, por favor. Todos os outros eu detestei, tá? E
o arco que fizeram da Daenerys para ela se tornar uma rainha louca, que, de novo, eu vou repetir aqui, ela não tava louca, ela só tava muito pé da vida, porque tudo que ela conquistou, ela perdeu em, sabe, inclusive o amor, ela perdeu em questão de meses, né, vamos colocar meses, porque no período de tempo de Game of Thrones foram meses. E detestei, tá? Pro pessoal que tá insistindo que a Daenerys sim tava louca, eu falei num vídeo passado que ela não tava louca, que ela estava muito injuriada, e tudo que ela perdeu ou não teve chance de ter, ela não teve tempo de lutar, não teve o luto. E que uma hora ou outra, isso tudo que tava fervendo dentro dela, a tampa ia sair, a panela de pressão ia explodir, não deu outra. Só que eles fizeram de um jeito tão porco, tão apressado. A HBO pagou a eles, ela ofereceu, falou, olha, a gente paga a mais para vocês fazerem a temporada de 10 episódios, porque a 8ª temporada, se é para acabar, precisa de 10 episódios. Eles se recusaram. Sabe qual foi a impressão que deu? A impressão que deu é... vamos acabar com isso logo porque a gente tem um peixe maior, a gente tem que fazer Star Wars agora. E eu, como verdadeira fã de Star Wars, eu tô morrendo de medo do que eles vão fazer quando botarem a mãozinha em Star Wars lá em 2021. Eu tô muito temerosa, porque eu tenho quase certeza que eles vão estragar Star Wars. Se eles pegarem e dirigirem e conduzirem do jeito que eles conduziram a 7ª e 8ª temporada de Game of Thrones, vai ser uma bela bosta. Desculpa, vai ser horrível. Se for do jeito que eles conduziram da 1ª à 4ª temporada e a 6ª temporada, vai ser lindo, vai ser maravilhoso. Mas se for 7ª e 8ª, pode esperar por um fracasso. Fato consumado, pode esperar por um fracasso, tá? Eu listei aqui algumas coisinhas sobre o que a Daenerys não teve ou perdeu, porque tem gente que ainda não entendeu o que ela não teve ou perdeu. Então vamos lá, o que levou ela, para dar um pouquinho de credibilidade a esse final tão tosco dela, mas vamos lá, tá? A primeira coisa que ela nunca teve foi família. Eu escrevi aqui, a Daenerys já nasceu exilada e não conheceu os pais. Ela não conheceu os pais. O irmão sempre foi abusivo e violento. Nem a figura de um irmão mais velho, protetor e amigo, ela teve. Não foi uma relação Robb, Bran e Jon, por exemplo, sabe? Ou Robb, Sansa e Arya. Ou Jon, Sansa e Arya. Ou Jon e Arya. Não teve essa relação. Tá? Eu tô cortando o Rickon porque o Rickon e nada na série foi exatamente a mesma coisa, tá? E ela não teve essa relação de irmão mais velho, amigo, conselheiro, protetor. Ele a via como uma moeda de troca e ele sempre tratou ela assim. Então ela nunca teve uma família propriamente dita. Ela buscava por isso também, tá? Segunda coisa foi marido e filho. Ela casou contra a vontade, ela começou esse casamento contra a vontade, mas ao longo do tempo ela foi se apaixonando pelo Khal Drogo, e o Khal Drogo foi se apaixonando por ela. E dessa relação ela engravidou, e seria um momento da vida dela. Ela ficou muito feliz porque finalmente eu vou ter a minha família, eu vou ter pessoas para amar e que me amam. E ela não teve, e isso foi tirado dela também. Ela foi traída pela bruxa que ela mesma salvou, e que deu umas explicações muito esdrúxulas para fazer o que fez. E essa bruxa descontou num bebê que nem tinha nascido tudo que ela tinha sofrido. Se fosse para descontar em alguém, podia descontar no próprio Khal Drogo, né? Mas não, ela descontou muito mais num bebezinho que nem tinha nascido do que no Khal Drogo propriamente dito. Confiança, terceira coisa, confiança. Lá na 2ª temporada, ela foi traída lá em Qarth pelas pessoas que supostamente estavam do lado dela, que foi uma das criadas e o rei de Qarth, né? E ali ela viu que não poderia confiar em ninguém. E ao longo da série, ela perdeu a confiança de outras pessoas. Ela viu que não podia confiar. Gente, o Tyrion, o Varys,
O Jon, pessoas que ela depositou totalmente a confiança e perdeu. Simplesmente não aconteceu, sabe? Eles agiram pelas costas dela. A única coisa que ela pediu: não haja pelas minhas costas, fala na minha frente. E foi exatamente a única coisa que eles não fizeram, né? E aí ela passou a não confiar em ninguém, e com razão, né? Vamos combinar que foi com razão. Autoestima. A Daenerys nunca teve uma boa autoestima. Ela não teve. Não confundam botar banca com ter autoestima. Ela botava banca para se afirmar, justamente porque a autoestima dela estava muito baixa, tá? Ela foi, durante a série, humilhada, xingada, subestimada, agredida, ameaçada e usada, tá? Por praticamente todo mundo. Isso incluindo Jorah, que foi outra pessoa que atraiu, que ela descobriu que ele era tipo um agente duplo, né? Ela ficou muito triste com isso, porque no fundo ela só estava procurando amor e aceitação, coisa que durante a série, infelizmente, ela só teve de uma pessoa que teve que abandonar. Ela teve que abandonar essa pessoa. Admiração, que foi a quinta coisa. Ao ordenar a sentença de morte do ex-escravo que matou um ex-mestre, ela perdeu a admiração do povo de Meereen. E foi. Sabe, aquele ex-mestre já estava, o julgamento dele já estava marcado, ele iria ser julgado, mas o ex-escravo não aceitou isso, ele achou que aquele ex-mestre tinha que pagar sofrendo do jeito que ele fez os escravos sofrerem. E a Daenerys meio que não acreditava nisso, ela queria um julgamento justo pro cara, sabe, se fosse para ele ser morto, que fosse depois de um julgamento, e ele nem teve a oportunidade disso. Então, ao executar essa sentença, ela perdeu a admiração justamente das pessoas que ela libertou, né? Aliados. Aí é sacanagem. Ela teve que deixar o Daario em Essos, justamente o único homem que a amou e a apoiou incondicionalmente. Tipo, eu vou com você sim, você vai conquistar sim, você vai queimar tudo sim, porque você pode, sabe? O Daario era basicamente isso na série. Na série, eu não estou falando nos livros. Estou falando do final da série, tá? Ela perdeu a Frota de Ferro e o apoio do Jardim de Cima por derrota em batalha. Ambos foram derrotados em batalha. Não foi que eles viraram as costas para Daenerys. Não. Eles foram derrotados e, portanto, a Daenerys perdeu a fonte de dinheiro, comida e água e a frota, que seria de grande ajuda na parte bélica. Ela perdeu. Ela perdeu o Viserion e o Rhaegal. Perdeu o Viserion na 7ª temporada e o Rhaegal na 8ª temporada. Perdeu centenas de Dothrakis e Imaculados na Batalha de Winterfell, porque ela quis ajudar de alguma forma, ela adiou os planos de conquistar King's Landing para ajudar o Winterfell, e ainda assim não admiraram e não apoiaram e continuaram vendo Daenerys como uma estrangeira que não merecia estar em Westeros. E ela perdeu Missandei e Ser Jorah, que foram os dois melhores amigos da vida inteira dela. Foram os que... O Ser Jorah teve redenção e a Missandei nunca ficou contra ela. E foram justamente os que ela mais gostava que ela perdeu. Né? As únicas pessoas que ela ainda depositava alguma confiança, ela perdeu. E finalmente ela perdeu o amor. Porque quando finalmente ela encontrou alguém que a amava e que ela amava, que foi o caso do Jon, ela descobriu que ele, na verdade, não... Ele era o herdeiro, ele era o verdadeiro herdeiro e ela não. E aí todo o propósito da vida dela, que foi conquistar os 7 reinos, estava ameaçado. E tudo que ela pediu para ele fazer, ele não fez, ele foi contra, ele fez exatamente o contrário. E quando ela conseguiu o que ela pretendia, e quando ela teve planos de fazer algo mais, que foi libertar o mundo todo, mesmo que de uma forma tirana, porque seria uma forma tirana, ele a matou no momento de ternura que ela achava que seria um momento de amor.
Então vejam bem, até o momento da morte da Daenerys, ela perdeu isso tudo e teve 0 segundos de luto. Ela não conseguiu lutar nada disso. Então, se fosse para construir o legado de loucura da Daenerys, eles podiam usar isso tudo, eles podiam usar isso tudo. Não quer usar desde a primeira temporada? Tudo bem, usa desde a terceira, da quarta, sabe? Vai construindo, que a gente vai aceitar. Agora, fazer isso em 3 episódios, que... não são 3 episódios, não são 3 horas, são meses, se passam meses na série. Não interessa, meses não constroem a caracterização da loucura de um personagem, do jeito que fizeram com Daenerys. Ficou feio, ficou mal escrito, ficou mal roteirizado, ficou pobre, ficou às pressas e ninguém tá aceitando desse jeito. Ninguém tá aceitando. Tanto que existe a tal da petição. E aí tem alguém lá fora, que apareceu, se eu não me engano, no Reddit, falando que esse não foi o final de Game of Thrones, que vai ter uma trilogia de cinema com a mesma duração de Senhor dos Anéis. Não, não façam isso. Por favor, se é pra estragar, deixa assim, não estraga mais. Deixa a gente com as boas lembranças das temporadas passadas e deixa a gente esquecer um pouquinho desse lixo que foi a 8ª temporada, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, tá? Eu tô muito triste com o final de Game of Thrones, não somente porque a minha série favorita dos últimos 8 anos acabou, mas porque acabou de um jeito indigno. Game of Thrones merecia muito mais do que isso, tá bom? Isso aí, no próximo vídeo a gente vai falar sobre Handmaid's Tale e Chernobyl, essas 2 séries que uma tá chegando a temporada e a outra tá estreando a primeira temporada. Que provavelmente vai ser a única, tá? Porque é minissérie, então é provável que seja a única temporada. E eu tô ansiosa pelas 2, demais da conta mesmo, tá bom? Isso aí, espero que vocês tenham gostado, deixa um like aqui embaixo, não esquece de comentar. Se vocês quiserem comentar no Twitter, a gente tem, que é @falandodefix, tá bom? Beijo, tchau, tchau.